mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero. Então acho que na conversa as coisas vão se ajeitar. Eu sei que as coisas às vezes estão demorando mais do que a gente deseja e criando às vezes uma novela, entre aspas. Mas as pessoas que, como eu disse, as pessoas que controlam a minha carreira estão lidando com isso e sabem da minha vontade. A conduta tem que ser entre dirigentes, conversa ali, ó, minha pedida é essa, não é essa, tá, acabou. Não tem que ficar dando explicação, falando muito. E eu acho que ele deve estar esperançoso que o Léo Ortiz acerte com o Flamengo, né? Zinho, eu entendo que o Zinho falou que é conduta de profissional. Na hora lá, o Caxias falou, vamos dar uma reforçada aqui, entra esse. Entrou o Léo Ortiz, faz uma diferença enorme na defesa. É como se saísse alguém para entrar o Gomes mesmo, assim, no Palmeiras. Fosse o contrário. Ele foi muito bem, de cabeça, toda hora, o narrador só falava o nome dele. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para você um vídeo top do programa ESPN FC, cara, com a Daniela Boaventura de volta à bancada, com o Mauro Naves, com o Pascoalzito e também com o Zinho, falando sobre o Flamengo, falando sobre o Léo Ortiz, né? A negociação do Flamengo com o Léo Ortiz, falando do Fabrício Bruno, que teve entrevista hoje, e a apresentação do Matias Vinha, que foi apresentado hoje. Então, tudo isso aqui agora neste vídeo. Já quero convidar você que é novo aqui a chegar deixando o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos lá pro vídeo, simbora. Reta final aqui do ESPN FC, mas ainda dá tempo da gente falar de Flamengo. Aleluia, teve né? Apresentação de Matias Vinha, teve entrevista do Fabrício Bruno, que renovou o contrato, mas eu vou começar por um outro lugar, que ainda não necessariamente é Flamengo, mas é, Pascoal. Como assim? Por quê? Porque o Léo Ortiz deu uma declaração dizendo que todo mundo já está sabendo da vontade dele. Aí, obviamente, na entrevista coletiva de hoje, o Braz também foi perguntado sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bom, como eu falei, eu respeito muito a camisa do Red Bull Bragantino e vou honrar até o final, enquanto eu tiver contrato e nada tiver resolvido, eu vou jogar e vou dar meu sangue, não vou em nenhum momento desmerecer o clube por causa disso. Como eu disse, me deu a oportunidade quando poucos clubes me dariam. Eu sei que as coisas estão andando, eu dei um passo atrás a partir do momento que começou os jogos, porque eu preciso focar só nisso, né? Não dá para ficar me distraindo com outras coisas e o comprometimento sempre vai ser com o clube que eu estou jogando agora. Mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero. Então acho que na conversa as coisas vão se ajeitar. Eu sei que as coisas às vezes estão demorando mais do que a gente deseja e criando às vezes uma novela, entre aspas. Mas as pessoas que, como eu disse, as pessoas que controlam a minha carreira estão lidando com isso e sabem da minha vontade. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode inscrever o jogador. Então tem aí 2 semanas ainda para essa definição, um pouquinho mais, na verdade, né? Hoje é dia 19 de fevereiro. O Léo Ortiz deixou claro, Zinho. O Léo Ortiz, acho que assim, é educado, assim como o Braz também é educado, mas falta a questão financeira. Eu tinha a compreensão de que esse negócio estava paralisado. Depois dessas 2 entrevistas, parece que já não é bem isso. Assim, esse futebol, né? Porque, assim, eu não concordo muito com esse desenrolar todo, né? O atleta tem contrato com o Bragantino, está jogando pelo Bragantino. Isso é
todo respeito. Mauro Naves, com todo respeito. Sim. Se fosse ao contrário, você acha que ele estava jogando no Flamengo? Quando ele fosse tocar na bola no Maracanã, ia ser uma vaia tão grande É verdade. que ele não conseguiria jogar mais no Flamengo. Então é todo respeito ao Bragantino, ele consegue dar essa entrevista falando que quer vir para o Flamengo, mas continua jogando lá, porque não tem a mesma pressão, porque é complicado isso, gente. O cara tem contrato lá, tá jogando, e aí vai dar entrevista, falar, não, meu desejo não é esse e tal, aí o dirigente do Flamengo também vai dar entrevista. A minha conduta profissional não é essa. Eu acho que assim, não teria que estar sendo discutido isso, não. Via imprensa, né? Não sei se tem um jogo de interesse para pressionar mais a saída do atleta, mas assim, a conduta tem que ser entre dirigentes, conversa ali, ó, minha pedida é essa, não é essa, tal, acabou. Não tem que ficar dando explicação, falando muito. O atleta também, na minha visão, não tinha que dar esse tipo de entrevista, né? Porque eu tenho um contrato, tenho que respeitar. Ah, não, eu respeito o Bragantino, eu vou dar o máximo até... É porque está no Bragantino que não tem uma torcida que pressiona tanto. E não sei se não está sendo pressionado. Por mais que tenha um número menor de torcida. Mas, ao contrário, se ele está em qualquer time de massa de torcida, ele não conseguiria dar um chute na bola. Da pressão que essa torcida ia fazer. Pô, o cara não quer ficar aqui, não quer jogar aqui, quer ir para outro clube. Então, assim, não acho legal esse tipo dessa conduta, é a minha opinião. Né? E acho que, assim, se ele for contratado, acho que vai ser contratado, vai chegar uma hora que essa pressão aumenta cada vez mais, que vai sair o negócio, vai chegar para brigar por posição no Flamengo. Não chega como titular absoluto. É bom jogador, muito bom jogador, mas o Léo Pereira está bem. E o Fabrício Bruno também, que renovou o contrato. Queria mandar um abraço pro conselheiro Miranda, que está assistindo, Opa! mandou uma mensagem para mim aqui. Falou que ele... Olha só como é que é a empolgação da torcida do Flamengo. Você vê como é. A pressão que já tá pro Léo Pereira. Falou, ó, eu e a Paquita da Nação já compramos ingressos pro dia 30 do 11 em Buenos Aires. Olha como é que é Rapaz, empolgado, tem hein? isso? Não Teve sabe isso? nem onde é o estádio ainda, Não mas sabe já nem sabe onde que é, lá, mas né? já vai estar na já vai. Argentina. Que Abraço, dupla, hein? conselheiro. Abraço Mas sabe pro qual é a Paquita, abraço pro cidade? Sabe qual é a conselheiro. cidade? Olha, Pascal, é cada uma que eu vou te Conselheiro falar. Miranda é danado, hein? E eu acho que ele deve estar esperançoso que o Léo Ortiz acerte com o Flamengo. Né? Zin, eu entendo que o Zin falou que é conduta de profissional, mas chega uma hora que o próprio jogador percebe que o negócio não andou. Chega uma hora que o jogador tem a percepção de que não está do jeito que ele queria. Aí, antigamente, Zin, quando eu chegava perto de você, quando eu chegava perto dos caras, tinha aquela letra, sabe como é que é? Ó, entendeu? Hein, Mauro? Deixa Tinha eu que o cara ir. vinha e te dava uma letrinha. Aí você já encaminhava o enredo. Quero ver ele dar essa entrevista jogando no Corinthians, jogando no Isso. São Paulo. Porque falando não que tem quer mais. ficar nesses Não times tem grandes, mais. quer ir pro Flamengo. Não tem mais a letra. Que é o convívio do repórter com o jogador. Ele dá uma letrinha, ó, eu tô querendo ir, mas os caras estão aqui, estão embaçando. Então o repórter já construía o enredo. Né? O que ele fez? Ele pediu, por favor, gente, me negocie. Isso é um pedido do Léo. O Léo Ortiz acabou de fazer um pedido ao Bragantino. Eu já manifestei meu interesse, eu quero ir. Por favor, me libere. Ele só faltou dizer... Ele disse educadamente tudo o que eu estou dizendo aqui. Me liberem, por favor, acertem com o Flamengo uma quantia que seja viável para o Flamengo Tudo bem, Léo Ortiz. e para o Tudo Bragantino. bem, Léo Ortiz. Você é titular do meu time, jogador que pelo meu time você foi convocado para a seleção, você é fundamental, importante e tem um valor para você sair. E o time que você quer ir não quer pagar. Não, o problema aí é mas ele se sentiu... Ele chegou no limite dele, não tem mais para onde correr. Sim. Ele está no limite Não, dele. o Bragantino Então, o que ele não tá fez? errado, não. Foi um pedido para o Bragantino. Também acho que o Bragantino não está errado, não. Como a presidente do Palmeiras falou para o Gomes. Ah, você quer ir para a Arábia? Paga a multa. Ah, mas eles não querem pagar a multa. Fica. Então fica quieto aí. Esse caso está me lembrando o caso do Mateuzinho. E aí o Zinho tem razão. Daria para o Mateuzinho, com esse papo, vem Corinthians, volta, vem e treina, volta, entrar no Maracanã para defender o Flamengo? Não, o nego falou, ó, dá um tempo aqui, vamos esperar. Porque também me parecia muito claro que uma hora ou outra o negócio ia sair, como acabou saindo. Mas ele não deu nenhuma... Eu pelo menos, não vi nenhuma declaração dele nesse sentido, né? Mas o Corinthians dava a entender que ele, Matheus, queria vir. Então, assim, lógico, Sim. não teve uma declaração como o Léo deu ali. Sim. Ah, eu quero ir sim e tal, blá, blá, blá. Mas quando ele chega aqui, na primeira entrevista, ele se declara tal, porque, evidentemente, ele estava passando isso para os dirigentes do Corinthians. E aí é como diz o Zinho. O torcedor fica lá e fala, pô, esse cara aqui parece que ele já foi, o que ele vai fazer aqui?
Mas o Bragantino vai segurar o máximo possível. O Léo Ortiz entrou no jogo, porque o Bragantino... começou no banco, né? Isso não sei se Não, mas foi era um time misto. Não, era um time misto. Era time porque era poupado misto? por causa da Libertadores. Era para Ah, é poupar. verdade, tem Libertadores amanhã. o que O Bragantino é amanhã. Ficou mais feio ainda para o São Paulo, que era no Morumbi o jogo, não ter ganho logo, tal, com tranquilidade, porque era um time misto visando o Libertadores. Aí, na hora lá, o Caxias falou, vamos dar uma reforçada aqui, entra esse. Entrou o Léo Ortiz, faz uma diferença enorme na defesa. É como se saísse alguém para entrar o Gomes mesmo, assim, no Palmeiras. Fosse o contrário. Ele foi muito bem, de cabeça, toda hora, o narrador só falava o nome dele, corta, Léo Ortiz, mas na hora do gol do Caleri, aí o Caleri deu um tranco nele, ele foi pro chão, o Caleri pimba por cima do goleiro. Mas, certamente, antes daquele gol, o Flamengo olhava assim e falava, pô, esse zagueiro aqui vai disputar comigo aqui. Mas vocês têm razão, porque o Fabrício está falando até em seleção agora, pô. E foi apresentado. Apresentado não, né? Quem foi apresentado foi o Vinha, que foi contratado. O Fabrício teve o contrato renovado. Vamos ouvir os dois para a gente fechar aqui o nosso assunto de Flamengo, que foram as apresentações de hoje, as entrevistas coletivas de hoje. Primeiro, a apresentação de Matias Vinha. Aqui está muito em cima, tem uma organização muito grande. Eu já também estava acostumado quando estive aqui no Brasil, então eu acho que isso também me motivou para vir para aqui e jogar também muito jogo. Eu estava em um equipo que não jogava muitas competências, só jogava a Série A, então jogava uma volta à semana. Vir para aqui para ter muito jogo. E a competência aqui, acho que a competência que tem no futebol brasileiro é muito em cima. Então... Um grande jogador, trabalhei com ele 2 anos, chegamos à final da Copa Sul-Americana junto e performando. Então, um cara extremamente amigo, extremamente parceiro que eu me dou bem no dia a dia. Mas, acima de tudo, aqui dentro do clube também teve ótimos zagueiros, extremamente dedicados ao clube e se entregando ao máximo também. Falar de seleção é sempre um privilégio falar, mas que para eu estar lá eu tenho que estar performando no meu clube. Acho que o mais importante de tudo é eu estar performando aqui. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar extremamente feliz. Então, é uma coisa que eu sonho, é um projeto que eu tenho para a minha carreira. E continuar trabalhando, se dedicando, como venho fazendo até aqui, para na hora que aparecer eu estar preparado. Falando em seleção, como disse o Mauro Naves. Então, e o outro chega para concorrer, ser amigo dele, né? Tem, Pascoal? Ele tem que pensar em seleção. Ele é um baita zagueiro. Eu sei que o Brasil tem outros bons zagueiros e tal, eu reconheço isso. Mas o Léo Ortiz e ele estão entre esses bons zagueiros do futebol brasileiro. O Léo Ortiz já foi chamado para a seleção do Brasil, inclusive pelo Tite, né? Agora, puxa vida, pensou os dois de novo juntos? O Léo está jogando... na seleção? Acho que no Flamengo. O Léo está jogando bem. O Léo está jogando bem. O Léo está mantendo a boa conduta do ano passado nesse início de temporada. Tá jogando direitinho. Mas fazer o quê? A seleção brasileira é uma questão do desenvolvimento do jogador. E eu acho que, de repente, o Flamengo tem uma zaga espetacular, né? Até só. Onde é que o Flamengo não sobra jogador? Mas Fala é engraçado, né? Porque se você falasse que essa zaga era uma zaga espetacular, com Léo Pereira e Fabrício Bruno algum tempo atrás, ia ter muito torcedor do Flamengo que ia virar a cara. Só pra gente deixar aqui, a gente já falou dos jogadores em recuperação, né, que saíram do clássico machucados, o Gustavo Gomes e o Yuri. O Gerson tá internado com uma infecção renal, então boa recuperação também pro volante do Flamengo, que fica fora do jogo. Outro dia o Flamengo não tinha volante, foi jogar o menino da base. O Igor. O Igor é bom jogador. E o César Sampaio falou um monte, se derreteu pra esse garoto. Tem que fazer intervalo aqui, rapidinho, a gente tá voltando já. Tá aí, galera, vídeo curto, vídeo rápido, mas interessante, com as principais notícias do nosso Flamengo. Tudo que rolou hoje, cara. Teve entrevista coletiva com Fabrício Bruno e a apresentação do Matias Vinha. Trouxe aqui pra você tudo que envolve o mercado da bola do Flamengo. Léo Ortiz, né, o assunto do dia também. Vem, não vem, fica lá, vem para o Flamengo, como que está... As negociações estão paradas, não estão. Marcos Braz falou também, né, na entrevista coletiva de hoje. E, cara, é o seguinte, o que tá pegando? O Bragantino tá pedindo o alto, 10 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 8. Só que até aqui o negócio não saiu. Se eles abaixarem para 8, o negócio sai. Só que o Marcos Braz
tá pregando a paciência, tá colocando o gelo no sangue, né, galera? Porque ele tá com paciência. Essa expressão de gelo no sangue é famosa por esperar. Então, com isso, o Flamengo tem até o dia 7 de março para estar negociando e fechando ou não, né, a contratação do Léo Ortiz. Só que eu acho o seguinte, hein, cara, na hora que faltar uma semana, daí o bicho pega, hein? Será que o Bragantino vai arregar? Será que vai ceder? Será que o Flamengo vai aguentar segurar a onda até lá? E tivemos também, galera, a apresentação do Matias Vinha. Está aqui no nosso canal a entrevista coletiva dele completa, né? Com a apresentação, com as perguntas e respostas do Matias Vinha e também do Fabrício Bruno. Entrevista completa está aqui no nosso canal. A gente não perde nada, né, cara? É isso aí. Estamos de olho em tudo para trazer sempre aqui para o nosso canal os melhores conteúdos relacionados ao nosso Mengão. Muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!